brilham, como vocês estão? Eu sei que essa semana aí, né, que teve o Dia das Mães, o feed tava socado de fotos e vídeos de coisa mais linda de mães e filhos, enfim. Mas a gente sabe, né? Vamos falar a verdade. A gente sabe que não é todo dia desse jeito, flores e amores e cheiros e abraços, né? Tem dias que... E, gente, hoje eu vim falar sobre Joquebede. Se você não sabe quem é, extremamente resumidamente falando, foi a mãe do Moisés, que cresceu como um egípcio, mas ele era israelense. E daí depois ele cresceu, virou aquele cara que tinha um cajado e abriu o mar, enfim, esse cara aí libertou o povo do Egito. Resumidamente, a Joquebede é a mãe dele. No livro de Êxodo, você vai encontrar a história ali, né? E do nascimento dele é no capítulo 2. Então, eu vou ler aqui um versículo, que é o versículo 3, que é o que me chamou a atenção e que a gente vai falar hoje. Pra quem não sabe, o rei lá, o faraó, o rei do Egito, ele mandou matar todos os meninos, né? Porque ele não queria que o povo de Israel se multiplicasse, etc. Enfim, ele deixou as meninas viverem, mas ele queria matar os meninos, beleza. E aí, a mãe dele, né, do Moisés, que é a Joquebede, ela conseguiu esconder o bebê por 3 meses. Só que chegou um tempo que não deu mais. Então, o que ela fez? Enfiou o filho num cesto que ela impermeabilizou, né, tudo bonitinho. E aí, colocou o menino no rio. E fora que ela colocou o menino no rio, ela pegou, pediu pra filha, né, pra menina acompanhar o irmãozinho pela beira do rio, assim, sabe? De certa escondida, né, enfim. E aí depois, se você quiser, né, nos próximos capítulos você vai entender o resto da história. Mas eu quero pegar esse trecho aqui, ó, esse trecho, no versículo 3. Quando não conseguia mais escondê-lo, ela pegou um cesto feito de juncos de papiro e revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e colocou dentre os juncos à margem do rio Nilo. Cara, eu sendo mãe, eu vou ser sincera assim, ó, eu admiro muito, muito, muito a confiança dela. Você teria coragem, você que é mãe ou pai, né, você que tá assistindo, você teria coragem de colocar o seu filho dentro de um cesto? Mas se você pensa, não, ele tá ali, não vai entrar água, tá tudo certo, é um cesto super adaptável para, né, uma canoa tampada, digamos assim. Você teria coragem de deixar o seu filho, bebê ali de 3 meses, num rio? Gente, isso me pega muito, assim, porque ela teve muita confiança em Deus. E sabe, na maternidade às vezes é isso, a gente quer ter o controle de tudo, a gente tem que controlar, rotina, tarefa das crianças, é a educação, a disciplina que a gente tem que dar pra eles, e a gente tem que controlar tudo, controlar remédio, mas às vezes a gente tem que soltar esse controle, né? Não digo de tudo, mas de coisas específicas que o Senhor nos direciona. No caso dela foi o quê? Ela escondeu o filho, mas chegou um ponto que Deus falou pra ela, não, né? Porque eu acredito que tenha sido um direcionamento de Deus, não tem como não ter sido. Então, que isso a gente vem refletir sobre os nossos dias a dias. Às vezes coisas que, sabe, não está fluindo, por quê? Porque a gente tá querendo segurar tudo, a gente tá querendo tomar o controle de tudo. Oi! Voltei, porque as crianças tinham chegado, tava na hora do soninho. Aqui é real life, gente. Não adianta a gente querer obedecer a Deus e eu voltei depois de 1h30, né? 1h30 porque eu tive que parar aqui pra fazer o soninho das crianças. E, gente, a maternidade real é assim mesmo. E só uma dica: não adianta a gente querer obedecer a Deus e esperar que Ele proporcione tudo o que for. Voltei de novo, porque é assim. Então, não adianta você querer obedecer a Deus, mas esperar que Ele prepare todo um cenário perfeito e maravilhoso e o momento certo esfregue na sua cara, que é o momento certo de você obedecer, que não é. Muitas vezes Ele vai te dar uma ordem e você tem que fazer, né? Só um exemplo aqui. Mas também engatando sobre a questão da Joquebede. Foi o que aconteceu.
Deus deu uma ordem para ela, né? E aqui não diz exatamente, né, que Deus deu uma ordem, mas eu imagino, não é nem tanto sobre a ordem, mas é sobre a confiança dela em Deus. Isso que pega. Porque, sabe, ela confiou tanto, ela tinha plena certeza, plena convicção. Ela entregou o controle, né? Ela entregou o controle do cuidado com o filho dela, que ela ficou ali durante 3 meses controlando o cuidado com o filho dela. E depois de 3 meses ela viu que não tinha mais como. E ela entregou nas mãos do Senhor. Mas ela entregou, ela não é igual assim, pega no celular. Não, pega Deus, pode pegar. Pega, eu deixo. Mas você não solta, sabe? Você tem que soltar. Nós temos que soltar. E eu digo porque assim, gente, eu apanhei muito nisso. Porque eu tento ser assim o mais correta possível. E claro que eu erro muito assim com os meus filhos. Mas eu também tento acertar. E essa coisa de controlar, de fazer sozinha, de independência. Nossa, desde criança eu tive que ser, né, amadurecer rápido e ser muito independente e me virar sozinha. E isso às vezes é muito ruim, porque quando você não aprende, né, a depositar a sua confiança, no caso, depositar a sua confiança no Senhor e descansar no teu coração que Ele vai cuidar de tudo, porque Ele é perfeito, Ele não faz nada bem a boca, né, que nem a gente. Ele não esquece, Ele não faz pela metade, Ele não tem TDAH, Ele não tem, sabe? Ele é perfeito, Deus é perfeito. Então Ele não vai fazer nada, né, que vá nos frustrar. Pelo contrário, Ele vai sempre nos surpreender. E quando a gente não consegue entregar o controle, é difícil a gente viver a plenitude. Imagina se ela não tivesse entregado o filho nas mãos do Senhor, não tivesse colocado o filho naquele cesto. Ele poderia ter morrido e aí a gente não ia ter a libertação do povo do Egito, talvez. Talvez poderia ter, mas não da forma que foi, né? Que foi assim, eu acho incrível, sério. Eu chegava assim, começo a duvidar, porque eu sou muito assim, tipo, tem que ter um cálculo, uma matemática, alguma coisa exata, tem que ter uma lógica. E as coisas de Deus não são assim, é para justamente tirar a gente desse plano natural, porque se nós somos parte dele, nós não somos desse mundo, nós somos dele. Então a gente tem que tentar pelo menos seguir a matemática dele. Ela confiou plenamente, assim, ela confiou que Deus ia cuidar tanto do bebê que estava no cesto, naquele rio, né, no Rio Nilo, como também da outra filha, que estava ali no meio da mata, vai saber quanto tempo que ela ficou ali, né? Aqui diz pouco tempo depois, eu confesso que eu não vi em outras traduções, mas assim, não sabe se foi 1 hora, 2 horas, dias, né, que depois que acharam, que foi a filha do faraó que achou o cesto. Mas ela teve confiança, e ainda por cima, Deus é tão perfeito, que além de Ele cuidar do filho dela que estava no cesto, no rio, não aconteceu nada com ele, o bebê foi achado pela filha do faraó, que teve um coração gigante de querer adotar aquele bebê, mesmo sabendo que era israelense, porque é óbvio que ela sabia de onde que vinha aquela criança. Mas ela teve um coração tão, sabe, eu acredito que foi Deus sim, tocou o coração dela tão forte, que a filha do faraó quis adotar como filho dela. E ela precisava de uma ama, que eles chamavam, né, uma mulher para amamentar. E quem é que foi amamentar a criança durante os primeiros anos? A Joquebede, que foi amamentar o próprio filho. Então assim, ela confiou e Deus deu a recompensa para ela, sabe? Tanto dela poder passar mais tempo com o filho, que, né, de primeira mão ela teve que, entre aspas, que naquele momento ela teve que, entre aspas, abrir mão do filho dela, mas não foi. Mas eu digo assim, abrir mão de estar no controle, de estar perto dele, né? E Deus presenteou ela com momentos perto do filho e de depois que o filho cumprisse o propósito dele, né, aqui na Terra. Então, que essa semana, uma tarefinha de casa para mim e para você que está assistindo, que a gente comece a refletir e prestar atenção, sabe? Sempre se autoanalisar, não analisar o outro, mas se autoanalisar, se auto-refletir, sabe? Prestar atenção, vigiar os seus pensamentos, vigiar as nossas ações, vigiar o que está nas nossas mãos. Tipo, o que eu tô querendo controlar? É a educação dos meus filhos?
é a minha situação financeira, é um relacionamento, é talvez um ambiente de trabalho, uma oportunidade que talvez Deus esteja mandando eu segurar ou entregar para Ele, porque Ele tem algo maior para mim, algo novo para mim, algo diferente para mim, sabe? Muitas vezes é isso, a gente... Ai, cara, abre essa mão! Vamos abrir essa mão, vamos, sabe, aprender a descansar. A gente precisa confiar, a gente precisa confiar. É relacionamento, relacionamento. Se eu tiver um relacionamento com uma pessoa e eu não confiar nessa pessoa, a gente não vai fluir. Eu digo isso porque já passei por relacionamentos e não digo só um cônjuge, né, mas em geral, né, de trabalho, de estudo, até mesmo na maternidade, confiança entre mãe e filho. Se não tiver confiança, não vai fluir. E a mesma coisa com Deus, se a gente não, no nosso relacionamento com Ele, né, se a gente não tiver diálogo e se a gente não tiver a confiança, como é que eu vou confiar, sabe? Como é que Ele vai fazer algo se eu nem confio nele? Primeiro que Ele não tem obrigação nenhuma de fazer nada por mim. Mas se Ele quer, Ele exige ao menos confiança, sabe? Então é isso. Vamos aprender a abrir a mão. Um beijo, Deus abençoe.